O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o coração da liturgia de hoje, da liturgia da palavra de hoje, é sem dúvida esse versículo 2 do capítulo 23 de São Mateus, em que Jesus faz esta crítica aos fariseus e aos doutores da lei, aqueles que eram religiosos. Ele diz: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Então a crítica central é essa que Jesus faz, porque os fariseus eram homens religiosos, mas embora eles soubessem a lei de Deus, embora eles conhecessem os mandamentos de Deus, eles não viviam, eles não praticavam, eles não colocavam em prática aquela lei que eles conheciam. Meus irmãos, esta palavra aqui se aplica a todos nós religiosos, isto é, mas aqui quando eu falo a todos nós religiosos, eu não estou falando simplesmente de padre e freira, de bispos. Não, eu estou falando aqui de todos nós que frequentamos a missa, que rezamos o terço, que conhecemos os mandamentos da lei de Deus, que temos vida de oração, isto é, que fazemos algumas orações, mas nosso Senhor aqui, Ele espera o quê? Que haja uma mudança na prática da vida. Se nós queremos ver se estamos rezando direitinho, se nós quisermos ver se de verdade nós estamos no caminho certo, não olhemos primeiramente para as orações que nós fazemos. Não olhemos primeiramente para as práticas religiosas que nós executamos, mas olhemos para a nossa vida. Temos amado a Deus? Temos sido bons com os nossos irmãos? Tenho praticado a virtude? Tenho sido paciente? Tenho dominado os meus instintos?
tenho sido misericordioso, tenho sido dócil com aqueles conselhos de Deus no meu coração? Porque se eu simplesmente olhar para as práticas religiosas que eu executo, elas em si não me dirão nada. Porque, na primeira leitura de hoje, por quê? Porque os fariseus tinham práticas religiosas e não eram agradáveis a Deus. E se nós olharmos a primeira leitura de hoje, crê em Deus Pai. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. É uma leitura que até a leitura aqui que nós ouvimos está resumida. Porque nós estamos aqui no capítulo 1 de Isaías. Começamos no versículo 10, depois pulamos para o versículo 16 e fomos até o 20. Foi a leitura que foi proclamada aqui. Quer dizer, então nós não ouvimos os versículos 11, 12, 13, 14 e 15, que ouvimos o versículo 10 e depois pulamos para o versículo 16 até o 20. Mas vamos lá, vamos ouvir o trecho todo, para que nós compreendamos bem esta primeira leitura. Versículo 10, que nós ouvimos. Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, escuta o ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Não, mas eles não moravam em Sodoma e nem Gomorra, mas eles estavam tão empedernidos, tão endurecidos no seu pecado, que eles mais se pareciam com o povo de Sodoma, com os príncipes de Gomorra. Isto é, um povo entregue aos pecados. Aí vem o versículo 11 que nós não ouvimos. O que me importa o número dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, eu estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de cevados, do sangue de bezerros, cordeiros e bodes, não me agradam. Quando vindes visitar-me e pisais meus átrios, quem exige algo de vossas mãos? Isto é, vocês vêm aos meus átrios, mas com as mãos vazias, isto é, de obras. Continua. Não me oferteis mais dons vazios, nem esse incenso execrável, isto é, tinha a oferta do incenso. Deus disse, esse incenso é execrável, é abominável, é detestável, não me agrada este incenso, não me agradam os vossos sacrifícios. Por quê? Porque o coração não correspondia, os atos interiores não correspondiam com as atitudes exteriores. Eles ofereciam sacrifícios, mas o coração não de fato amava a Deus. Eles ofereciam o incenso, mas de verdade eles eram maus, eles oprimiam, eles julgavam, eles faziam contendas, eles faziam confusões. Então Deus diz, os seus atos de religião de nada me servem. Continua, versículo 13. Não me oferteis mais dons vazios, nem esse incenso execrável. Luas novas, sábados, assembleias, eram todas festas e solenidades judaicas. Deus diz, luas novas, sábados, assembleias, não aguento essas reuniões, esses crimes. Percebe aqui a dureza de Deus. Essas vossas reuniões, nas luas novas, nos sábados e nas assembleias, eu não as suporto. Elas para mim são um crime. Detesto vossas solenidades e festas. Tornaram-se uma carga que eu não suporto mais. Repara com que força Deus diz, eu detesto as vossas solenidades, eu não as suporto mais. Versículo 15, quando estendeis as mãos, fecho os olhos, e ainda que multipliqueis as orações, eu não as escuto. Quando vocês estendem as mãos, eu nem olho,
E quando vocês multiplicam as orações, eu tapo os ouvidos. Esses versículos nós não ouvimos. Aí vem o versículo 16, que nós ouvimos: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações da minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é certo, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. E aí vem, Deus diz: se vocês fizerem isso, ainda que os vossos pecados sejam como a púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve, e se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Percebe aqui então, meus santos, Deus espera esta correspondência, senão os nossos atos religiosos, eles são vazios. O salmo de hoje fala a mesma coisa. Deus diz: eu não venho censurar teus sacrifícios, que os sacrifícios estavam lá. O povo judeu fazia diligentemente, fielmente os sacrifícios, oferecia os sacrifícios. E Deus diz: eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Mas eu não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Isto é, se são sacrifícios vazios, eles de nada me agradam. Percebe aqui, meus santos, o quanto isso então é iluminador para nós. Nós começamos a nossa quaresma, nós nos impusemos propósitos. Durante a quaresma, eu vou acordar às 3 da manhã e vou rezar um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Durante a quaresma, eu vou à missa todos os dias. Vou acordar cedinho e vou à missa todos os dias. Durante a quaresma, eu vou dormir no chão todos os dias e tomar banho gelado com pedra de gelo nos pés. Tá bom? Mas se isso não for um meio para você lutar contra os seus pecados e se tornar um filho melhor, uma irmã melhor, um cristão mais generoso com o necessitado, se isso não fizer com que você domine a sua língua, fofoqueiro, fofoqueira, que calunia, que leva à frente a vida dos outros, os seus atos de nada valem. Se isso não fizer com que você, concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo que faz a penitência, você luta contra os seus pecados, suplicando a Deus a graça de perdoar, de ser mais humilde, de aceitar com mais tranquilidade as humilhações, de aceitar que lhe pisem os calos e que lhe batam numa face, e você humildemente diz: pode até ser que esta ofensa eu não mereça, mas eu mereço outras ofensas maiores, eu mereço o inferno. Então todas as ofensas menores eu posso usá-las como penitência. Por quê? Porque eu mereço algo muito maior. Como é que Nosso Senhor termina o Evangelho de hoje? Ele vai dizer o quê? Quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Então, o seu marido que é chato, inconveniente, grosseiro, e você, ao invés de dizer: eu vou ser chata também, grosseira, isto é, ele não faz por onde merecer, não vai receber. Você diz: não, para que eu estou fazendo penitência, pelo amor de Deus? É para continuar sendo um diabo? É para continuar sendo um demônio? É para continuar tendo um coração parecido com o coração de Satanás? Se coração ele tivesse? Não, eu quero ter um coração semelhante ao de Jesus. Eu quero amar como Jesus, amar o meu irmão, amar a minha irmã, fazer o bem sem esperar recompensa,
porque eu preciso me santificar. Porque se você, meu santinho, minha santinha, não está fazendo as obras penitenciais para se santificar, para que é que você está fazendo? Então não as faça, porque as suas penitências me são detestáveis, abomináveis, eu nem sequer olho para elas. É o que nosso Senhor diz na liturgia de hoje. Mas se você diz: meu Deus, tenha misericórdia de mim, eu tão facilmente, Senhor, eu me esqueço do porquê de estar fazendo penitência, mas ajuda-me, Senhor, eu quero retornar, eu quero fazer penitência com espírito cristão, eu quero fazer penitência como os santos fizeram, porque eu quero fazer penitência para te amar mais e para, por amor a ti, amar os meus irmãos. Então vamos lá. E aí você, se você cair, você retoma os seus propósitos todos, não apenas os propósitos exteriores, você retoma os seus propósitos todos, você pede a intercessão do seu anjo da guarda, dos seus santos de devoção, e você recomeça, porque esta é a finalidade. Senão, a repreensão feita aos fariseus caberá também a nós. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles fazem as 1000 ave-marias todos os dias, mas o seu coração está longe de mim. Entende? Quer dizer, tem palavras de oração. Aí quando você vai olhar a vida da pessoa, é um pagão, é uma pagã, que não luta contra os seus pecados. Isto é uma pessoa que se deixa levar constantemente pelos seus instintos. E aqui, quando eu falo instintos, eu não estou falando simplesmente de instintos sexuais. Estou falando o quê? A pessoa se deixa levar pela ira, pela impaciência, pela vaidade, pela luxúria, pela sensualidade, pelo apego às coisas do mundo. Isto é, o que a move são simplesmente essas realidades mundanas, criaturais e pecaminosas. Quando nós fazemos penitência para que Deus nos conceda a graça de mudar os nossos afetos, para que Deus nos conceda a graça de mudar o nosso coração, para que Deus nos conceda a graça de amá-lo. Eu por esses dias, não sei de quem foi que eu ouvi, foi de alguém. Eu já tinha ouvido, mas sabe aquela coisa que que existem coisas que você já ouviu, mas que você ouve, e naquele momento que você ouve, você ouviu de uma maneira diferente aquilo que antes você já tinha ouvido. Então alguém falando, de uma coisa que os santos no céu, eles nos invejam. Os santos estão no céu, estão felicíssimos, mas que existe algo, por exemplo, que Santa Teresinha, entenda aqui a palavra inveja, tá? Que Santa Teresinha inveja, isto é, que ela não tem, isto é, a oportunidade de sofrer por Deus. No céu, eles não sofrem mais. E eu ouvi isso, e na hora, aquilo assim quer dizer então, que aqui na terra, nós podemos amar a Deus de uma maneira que nem os santos no céu podem amar. Isto é, eu posso sofrer por Deus. Mas meus santos, se nós não tivermos uma mentalidade transformada, iluminada pela graça, você vai dizer: mas é tudo que eu não quero, padre. Mas é tudo que eu não quero sofrer por Deus. Mas é tudo que eu não quero. Então você não quer amar. Porque uma grandiosíssima expressão de amor está exatamente em você sofrer por amar. Olhemos para Jesus, que quis nos amar sofrendo. Isto é, quis sofrer por amor a nós. Porque Ele poderia nos salvar sem precisar sofrer. Ele poderia nos salvar sem precisar sofrer, mas Ele quis nos amar, e nos amar dessa maneira mais profunda, e que de alguma maneira requisita todas as nossas fibras humanas. Para nós, o quanto custa sofrer
amar dessa maneira? Ora, quando nós fazemos então as nossas penitências, nós temos essa oportunidade, mas elas devem me levar a, no dia a dia, colocar em prática esta mesma postura. Então repito, olhe para o seu marido, e se para continuar amando o seu marido, você precisa sofrer, faça isso por amor a Deus. Olhe para os seus vizinhos, aquelas pessoas que machucaram você, para a sua esposa, olhe para a sua família, e você diz: nossa, Padre, para que nós continuemos abertos à vida, recebendo os filhos que Deus nos enviar, nós teremos que amar a Deus, mas amar a Deus na dor. Pois bem, diga: Senhor, então eu vou te amar aqui neste mundo, no sofrimento, fazendo a tua vontade, acolhendo os filhos que Deus me enviar, porque aqui eu tenho oportunidade, Senhor, de te amar dessa maneira, que só aqui eu terei. Isto é, depois que, se com a graça de Deus formos para o céu, se formos para o céu, esta maneira de amar tão única, nós não a teremos mais. Meus santos, peçamos a Deus, peçamos ao nosso Senhor que Ele nos conceda a graça de verdade vivermos interiormente aquilo que externamente nós nos propusemos a viver nesta quaresma, para que ela seja frutífera e para que nós de verdade nos preparemos de corpo e alma para celebrar a Santa Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.